Bem-vindos ao Horizontes Podcast, um podcast para tratarmos de assuntos, derrubarmos ou fortalecermos convicções. E eu serei o seu anfitrião nesta jornada. Meu nome é Luciano Mega e estamos aqui com o Bola para abrilhantar nosso podcast de episódio número 1. Ele que é o vocalista e também baixista, fundador aí do Chapéu de Cobra. Esse vai ser o nosso tema de hoje. O Bola tem 53 anos, mas eu vou começar aqui fazendo uma pergunta fácil para ti, Bola, já de cara. Quem é o Bola? Boa noite, gurizada. Boa noite, Luciano. Cara, quem é o Bola? É uma boa pergunta. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Não sei mesmo. Nunca tinha me feito esse questionamento. Mas o Bola com certeza é uma música em 3 acordes. Tá ótimo. Um rock and roll lá maior. E como nós somos totalmente honestos aqui nesse podcast, que começa hoje indo ao ar pela EPTV e também pelo canal Ultra, né? Estamos gravando ele na segunda-feira, 25 de setembro de 2023. Você que está nos assistindo a nossa estreia, né? Você está assistindo no sábado subsequente. Ô Bola, vamos começar aqui o nosso papo então, né? Pra gente ir falando de rock and roll, falando do Chapéu de Cobra, falando de ti. Eu ainda estou pensando na primeira pergunta. Eu respondi, mas não fiquei satisfeito com a resposta. Talvez eu volte. Não, a gente pode voltar. Talvez eu volte nela depois. Quando quiser podemos voltar, não tem problema nenhum. Mas cara, eu olhando aqui o release que tu me mandou hoje mais cedo, né, pra vir pra cá, pra fazer esse nosso primeiro programa aqui contigo. Mas agora eu também, tu me colocou uma dúvida hoje à tarde, né? E aí eu fui dar uma visitada nas músicas e tal, né? Cara, quantas vezes tu fugiu de casa? Porque tu tem a música que tem o refrão, né? Eu vou fugir de casa pela última vez, né? Pela última vez. Vou fugir de casa. Quantas vezes tu fugiu de casa? Eu de fato não fugi de casa nenhuma vez, assim, literalmente. Mas já fugi algumas vezes a nível, como é que eu vou dizer, etéreo. Já fugi alguma vez. Mas essa música não é uma música que trata de nós. Essa é uma música que curiosamente, ela é inspirada num poema do Mário Quintana, que fala sobre Tolstói. Né, que ele foge de casa e morre na estação de Astapovo. Né? E uma das partes desse poema, o Mário Quintana diz que ele fugiu de casa pela última vez, né? Porque ele estava velho e de fato ele fugiu de casa, assim, esclerosado, velho, senil, e ele foge de casa e acaba morrendo sentado na gare de Astapovo. E é sobre isso que essa música fala, né? E ela começa, tem algumas coisas biográficas na letra, por óbvio, que ela fala por algumas metáforas, mas ela tem muito de, por exemplo, eu vou, você não vai, passar o domingo no parque, que é uma referência a Domingo do Parque do Gilberto Gil, que é uma das primeiras músicas com guitarra na música popular brasileira, né? Tomar um sorvete derretendo ao sol é uma referência também à licergia dessa época, dos anos 60. Depois tem Eu vou, você não vai, catar cogumelo, fazer um chá para despertar. Catar cogumelo tanto pode se levar para o lado literal, para fazer um chá de cogumelo, mas nesse caso ela também tem uma metáfora, que como nós somos a Chapéu de Cobra, a gente já trocou de formações algumas vezes, catar cogumelo e ir atrás desses caras para fazer esse trabalho junto com a gente também. Né? E o chá para despertar é porque geralmente quando tu senta e tu toma não só um chá, mas um chá que exige uma preparação, né? É um momento de reflexão, né? E a reflexão gera um novo despertar. Tu não evolui como pessoa se tu não refletir sobre as tuas atitudes, né? Então eu acho que é sobre isso. E o refrão tem essa questão de eu vou fugir de casa pela última vez, que é uma citação, quase uma citação ao Mário Quintana, quando falando sobre Tolstói, né? Que ele fugiu de casa. E depois tem outras, né? Tem mais duas. Não sei se tu acha interessante que eu termine de dissecar essa música, senão a gente toca. Não, podemos aprofundar, né? Fica por ti. Porque tem, por exemplo, ali depois eu vou, você não vai, celebrar a alegria, os sonhos de infância não ficam velhos. Essa parte também me tocou bastante. Os sonhos de infância não ficam velhos. Isso aí é sobre também, não só, mas também é sobre nós.
É sobre nós estar há 35 anos nessa estrada, né? E a final, a estrofe final, que é Eu Vou, Você Não Vai, rock and roll na veia, para quem fica, tchau, tchau, baby. É nossa, é a nossa estrada, é nós seguindo em frente. E também podemos fazer uma referência a quem já tocou conosco, quem não pôde seguir em frente conosco, né? Infelizmente. Tchau e muito obrigado. E quem quiser visitar, aqueles que já curtem, mas quem não conhece ainda o trabalho, né? Na descrição aqui do vídeo vão estar todos os links ali dos vídeos ali do Chapéu, que tem também os clipes e tal. E essa música, cara, é muito curiosa, que ela é a música mais executada no YouTube. Ela tem um lyric video no YouTube, ela está com 4.800 visualizações, e no Spotify também. Nós temos muito streaming no Spotify, e ela está, se eu não me engano, com 1/3 desse streaming é dela. 45 mil streams. Eu gostei assim, bastante dessa música hoje. E ela é uma música que... Como é que a gente... que nos puxa hoje, né? Ela geralmente é a música que nos leva a outros lugares. Agora tu tocou num assunto ali, quando tu falou do eu lírico ali dessa música, né? Que, claro, é a referência ao Mário Quintana, ao Tolstói, mas também tem um pouco teu, né? Ali, tu compõe. Do Zorro, né? A letra é do Zorro. É do Zorro? É do Zorro. É legal. Embora eu tenha uma identificação... Mas tu compõe também, né? Também. Embora eu tenha uma identificação muito forte com as letras do Zorro, e saiba também que ele faz muita coisa pensando em mim cantando, e as coisas que eu também me sinto, e diz as coisas de uma maneira que eu me sinto à vontade de cantá-las, né? Mas é isso. Então, tu compõe também. Eu quero puxar um assunto agora contigo aqui, que é essa questão do eu lírico, né? Eu não componho música, mas eu escrevo livro, e sempre estou o tempo todo respondendo, né? Tá, mas aquilo ali, aquele personagem é tu, aquilo que ele faz é o que tu faria? Não, nem sempre, né? Quer dizer, tá, mas ao mesmo tempo todo personagem tem um pouquinho da gente, né? Na música é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E te digo assim, ó, tem músicas que são a gente, literalmente. E essas músicas geralmente a gente faz no ensaio de algum groove, e geralmente a letra sai quase que num repente ali. Essas músicas não têm muito trabalho na hora de compor, é mais diversão. Essas músicas são muito a gente. E tem outras músicas que são trabalhadas letra e melodia antes da gente levar elas para o ensaio, né? E aí essas músicas têm uma tendência a ter um pouco menos de nós, né? Porque embora as pessoas não saibam o que é e o que não é, tu te sente exposto ali. E às vezes, quando tu senta para trabalhar uma música, tu acaba escondendo algumas coisas, com uma metáfora, com uma maneira de dizer, né? Então tem muito isso, né? E tem músicas que não tem nada da gente também. Sim. Né? É uma pura interpretação de um personagem ali, né? Tem uma música que vai sair agora no nosso próximo disco, que é a Última Balada, que eu estava lendo uma discografia comentada dos Stones, e eu nunca fiz uma música trabalhada. As minhas músicas sempre saem no ensaio. E eu estava lendo, e ali tinha uma passagem que os caras estavam indo de uma cidade para outra de carro, e estava todo mundo dormindo, e o Keith Richards decidiu que ia trabalhar uma música, que eu não estava conseguindo dormir, ia trabalhar um riff, e acabou saindo uma música. E eu digo, então tá, se dá para fazer assim, vamos ver como é que é. E aí eu sentei e digo, vou fazer essa música pensando em fazer uma música, porque eu geralmente não penso, quando eu vejo ela saiu. E então é isso. Nós temos um processo muito assim fixo de compor, mas em algumas vezes o eu lírico está mais presente em nós, e outras vezes é mais nós falando de percepções, né, de outras coisas. E ainda falando nessa questão aí de compor e tal, tu diria que o pessoal hoje está misturando muito, não está entendendo quando o artista vai lá e faz uma coisa que é uma crítica, vamos dizer assim, ou alguma situação daquela música, o pessoal está misturando a música com o artista, não está conseguindo dividir as duas coisas? Eu acho que o indivíduo, enquanto artista, tem similaridade com a sua obra. Mas esse artista, na sua vida privada, muitas vezes ele não é o reflexo do que está ali, né? Por diversas questões, por ambiente, por pressões, por disponibilidades. Então, eu acho que hoje a vida privada está muito exposta. Se fala muito sobre a vida privada do artista, e aí causa essa confusão que tu estava falando. Sim.
vamos retornar um pouquinho, bastante, na verdade, né? Tão pouquinho assim. A banda foi formada em 88, eu tinha 10 anos, viu, quando a banda foi formada, mas mais ou menos eu lembro, cara, tá? Eu lembro assim, que legal. Vocês devem ser, sei lá, acho que a terceira ou a quarta banda ali de rock que nasceu em Santa Vitória, né? Eu me lembro mais ou menos de cabeça, assim, tinha naquela época, tá? O Parto Normal, o Código Penal, vocês e mais uma ou duas ali. São as primeiras ali, nos né? anos 80, sim. Já tinha tido algumas bandas antes. Nos anos 70, infelizmente agora eu não consigo lembrar o nome delas, eu acho. Mas tinha... eu lembro que o Fernando Santiago fez parte de alguma delas. Eu não vou Parto citar, Normal, eu me lembro que o Gamila tocava. Eu não vou citar mais nomes para não esquecer, mas teve algumas bandas nos anos 70. Nos anos 80, sim. Tem a primeira, que era a Parto Normal, que tinha o Gamila, o Goya, o Gamila, banda. Isso aí. O Marciano, depois o Murra, o Luciano Vasquez. O Murra tocou na... Sim, depois o Murra entra como vocalista. Eu não lembro quem era o vocalista antes do Luciano. Eu acho que tinha um vocalista antes, mas eu não lembro. Tinha Código Penal, que era o Rodrigo Teixeira, o Frederico Viana e o Bauer, o Rodrigo Bauer, né? O Frederico depois tocou guitarra com a gente, ali por 94, 95. O Goya tocou guitarra com a gente em 2005 depois. E o Marcinho tocou bateria no início dos anos 90 também com a gente. Mas eram essas duas, depois vem a Chapéu de Cobra. Então não lembrei errado, apesar de ser uma criança. E depois tinha uma banda que não era uma banda que tinha um trabalho como assim, de manter uma constância de ensaio e pensando em compor mais. Sempre que tinha algum evento os caras tocavam, que era a muqueca de cabeça, a sopa de cabeça de bode, que depois virou muqueca de cabeça de bagre. Isso! Que tinha o Itiverê, que hoje é professor em Pelotas, né, como vocalista, o Zorro na guitarra. O Zorro toca primeiro na muqueca de cabeça de bagre, depois ele começa a tocar na Chapéu de Cobra. Ele tinha o Dondon também, de vez em quando, na outra guitarra. O Dondon também tocou com a gente, que era um guitarrista tribom de Pelotas. Eu acho que ele mora em Minas Gerais. Cara, e a bateria eu não lembro quem era, cara. Mas aí, então, te comentando assim, porque essa época era uma época da explosão do rock nacional, bem dizer, né? Essa época era tribô, porque o rock era a mídia, né? O rock era a mídia, o gênero que a mídia estava explorando comercialmente nesse momento. Exatamente. Então foi uma super exposição. Né? E aí, claro, isso vai perpassando e tal, e chega para nós aqui, né? Chega aqui nessa cidadezinha do extremo sul do Brasil aqui, né? E aí começa a pipocar as bandas aqui também, né? Cara, fala um pouco de como é que era esses anos 80 aí, a partir, é claro, da perspectiva que vocês viam aqui em Santa Vitória, né? Como é que vocês enxergavam o mundo a partir daqui de Santa Vitória e aí vai desbocar, obviamente, nas bandas. Essa coisa do rock começa a ter um pouco mais de exposição na mídia. Eu já tinha contato com o rock, e a gurizada também, porque eu tinha uma irmã mais velha que... Né, tinha alguns amigos que moravam fora daqui, o Zorro também era um cara que morava em Porto Alegre, mas isso começou a chegar muito através da mídia oficial, que se chama hoje em dia, né, Rede Globo, porque você ligava o programa de sábado da Globo, estava tocando 5, 6 bandas de rock. Você ligava o programa de domingo da Globo... Sim, era Paralamas, era Titãs. Estava tocando 5, 6 bandas de rock. Tu ligava o Bolinha, estava o De Fala, com o Educar, agarrado numa bolete, tá, de tarde, sábado de tarde, sabe? E a cena gaúcha começou a ser muito forte nesse período também. O rock gaúcho começou a estourar lá em cima, TNT, Garotos da Rua, já tinha estourado nos anos 70 o Bicho da Seda, né? E também começou a se criar um label, como o pessoal chamou hoje, uma marca, o rock gaúcho, começou a estourar a banda daqui. E a gente começou a ter contato com esses caras, porque esses caras começaram a vir tocar em Santa Vitória. Eu vi o TNT tocando aqui em Santa Vitória, eu vi o Garotos da Rua, veio Comunidade de Ninjitsu já nos anos 90, então tu começou a ter uma proximidade com esse processo de uma banda de rock tocar ao vivo, tu começou a ver as coisas acontecerem em tempo real na tua frente, coisas que tu tinha que descolar um videocassete para tu ver, tu tinha que, sabe, tu não tinha YouTube, não tinha coisa nenhuma, né, cara? Então, sim, era uma dificuldade tu ver um gênero musical que estava fora da mídia. E isso acabou nos influenciando. Cara, tem espaço
para fazer isso. E a gente tem tempo. Na época nós era tudo adolescente, né? A gente tem tempo para fazer, a gente curte fazer, que a gente já, todo mundo na nossa turma já tocava violão, já saía para dar serenata, alguns já tinham tocado, defendido música na Gerra, ganhado Gerra, coisa assim, que tinha começado ali em 85, né? Festival Nativista, então, né? Foi uma... Bom, para quem não sabe, a Gerra é um festival nativista muito forte aqui de Santa Vitória, né? E aí começou a gente, bueno, vamos fazer o som que a gente está curtindo agora. E assim começaram a surgir as primeiras bandas de rock. Tem que tomar uma aguinha aqui. Secou a garganta, tio. Não, acontece. E a gente começou a tocar. E nós percebemos que todo mundo começava da forma tradicional. Tocando covers. E a gente decidiu que a gente ia fazer as nossas músicas já nesse momento. É isso que eu queria entrar contigo, exatamente nesse ponto. Parece que tu adivinhou, assim, era isso aí. Vocês são uma banda bastante autoral, né? Sim, desde o primeiro momento. A gente dividiu o show em duas partes nesse momento. E metade do show covers, metade do show autoral. Só que a gente não misturava. A gente fazia coisa estanque, assim. A gente abria com os covers, tocava todos que nós tocava e depois tocava as nossas. Depois, com o tempo, a gente viu que essa dinâmica causava um estranhamento assim, nas pessoas e a gente começou a misturar as coisas sem abrir mão das nossas músicas. E aí começou a viajar. Porque uma banda de cover legal, toda a cidade tem. Mas para ouvir a Chapéu de Cobra tinha que levar Chapéu de Cobra. E aí nós começamos a viajar. Rio Grande, Cassino, Pelotas, São Lourenço, Porto Alegre, Castilho, Montevidéu. A gente começou a andar. E nesse processo, naturalmente, foi diminuindo o número de covers no nosso repertório. E hoje a gente toca 1, 2 às vezes, coisa que a gente curte muito, assim, né? E praticamente a gente chegou à conclusão que o espaço atualmente é pequeno, que a gente não poderia desperdiçar nenhuma oportunidade de mostrar o nosso trabalho. E a gente foi enxugando os covers do repertório. E hoje a gente ainda não faz show de palco, a gente faz show de bar também, né? Porque o show de palco gira em torno de 1 hora, 1h30. Um show de bar, às vezes, 3 horas, tem um intervalo 2, mas tu fica 3 horas tocando ali. Nesse tipo de show a gente mistura cover. Músicas que a gente curte. E o show tocar. De palco é só autoral. O show de palco é só autoral. Que legal, né? Não é muita banda em cidade pequena que tu vai achar que faça um show totalmente autoral, né? Não. É pouca galera Não. aí que faz isso. A gente já isso. chegou em lugares que a gente teve que quebrar gelo, né? Quebrar gelo, de tocar 3 ou 4 e não ter resposta, e mudar a ordem do setlist para poder mexer com as pessoas, de conversar com elas, cutucar elas para fazer elas reagir de alguma forma e ganhar a plateia, porque a gente se recusava a tocar cover e a gente passou muito trabalho para conquistar muitas plateias, mas também a gente chegou em lugares que começamos a tocar e a galera da frente toda cantava as nossas músicas, sabe? Então isso foi dando também um pouco de casca para a gente, como se diz no futebol, né? E isso foi possibilitando da gente também conseguir bancar esse repertório. Mesmo numa cidade pequena, mesmo correndo o risco de chegar para tocar e ninguém conhecer o som da... A gente fez um show no Laranjal, no início dos anos 90, que negociamos com o cara do bar e tal, vamos lá, fizemos um show, o cara sabia que era autoral, só que quando nós descemos do palco, o cara não acreditou. O cara nos chamou e disse, cara, aquelas músicas são de vocês mesmo? Eu digo, claro que são. Pô, que massa, teve a galera curtiu. Pois é. Pois é, tipo, quando é que a gente volta? Ótimo, né? Claro. Perfeito. Ô Bola, me diz uma coisa, vamos fazendo esse ping-pong aí entre as épocas e tal, a gente tem bastante coisa para explorar, mas hoje, cara, assim, a formação atual, né, tu, o Rodrigo Viana, que é o baterista, isso, e o Carlos Eduardo Correia, que é o guitarrista, né? Essa é a formação que trabalha cotidianamente, ensaiando e fazendo show. Porém, a gente conta com o Fábio Gebel, que era o nosso baixista anteriormente, no estúdio. Quem compõe as linhas de baixo, quem grava as linhas de baixo é ele. E eu tento replicar alguma coisa ao vivo, que eu consigo, que eu não consigo, eu faço do meu jeito.
né? Por o Fábio hoje está residindo em Pelotas, embora ele já estivesse residindo lá há uns 10 anos, mas a gente conseguia, com a base de ensaio do período que ele morou aqui, a gente conseguia manter essa distância. Com a questão da pandemia, a gente parou de ensaiar, parou de tocar, passamos 2 anos sem se ver. O mundo parou, né? E aí quando a gente voltou agora, estava difícil de encaixar por ele não poder participar do cotidiano da banda, né? A pandemia pegou vocês no meio, né? Que nem todo mundo. A gente tinha disco para lançar pronto, que disco vai acabar saindo só agora, porque também acabou faltando grana, né? E enfim. Mas é isso, a formação hoje é eu cantando, tocando baixo, o Rodrigo na bateria, o Zorro na guitarra. E o Fábio no estúdio. E nas gravações no estúdio, o Fábio toca baixo. Tá, então, era isso aí que eu ia te colocar. Como é o dia a dia hoje de uma banda de rock, né? E aí falando de uma banda de rock de uma cidade pequena, que é a nossa, e que a galera é amadora, né? Ninguém... como é que eu vou dizer? O rock não mantém vocês, né? Vocês todos têm que ter outra atividade e a banda, né? Como é o dia a dia de vocês para conseguir... É um trabalho artístico mal remunerado, é uma segunda fonte de renda, às vezes resolve um monte de problema, às vezes não, depende muito do período, principalmente no inverno é ferrado, né? Então, todo mundo tem o seu trabalho, né? O seu labor diário, e a gente se encontra 3 vezes por semana para ensaiar. E quando tem shows, aos fins de semana a gente se encontra para tocar, né? E mantém essa rotina para poder seguir existindo, porque uma banda que não tem rotina de trabalho não existe, né? Então, porque a intimidade entre os membros de uma banda é que gera a energia, o atrito necessário, porque quando tu está íntimo, tu abraça e xinga, tu morde e assopra ao mesmo tempo. E esse atrito é necessário para a criação. Tem 2 maneiras de criar, sob o meu ponto de vista: é o ócio e o atrito. Né? Então é importante a gente estar sempre em contato, sempre tocando, se conhecendo também, para não precisar falar muito. E o processo criativo da banda, geralmente, ele parte da letra, ele parte da música? Não tem regra? Como é que é? Não tem regra. Algumas vezes é uma levada que a gente está no estúdio, ensaiando, e segura aí, faz aí. Faz uma frase, vai encaixando as outras frases, e daqui a pouco a música está pronta. Estou batendo aqui, desculpa aí pessoal da técnica. Né? E a música está pronta. Às vezes eu chego com a letra e a melodia, ou o Zorro chega com a letra e a melodia, e a gente trabalha com o resto da banda o arranjo. Né? Às vezes o Zorro me manda alguma coisa para eu completar de letra, às vezes esses tempos eu mandei uma música, o Zorro botou a letra, às vezes ele faz a música, eu boto a letra, não tem um padrão. Não tem uma assim. regra? Não tem. Inclusive o Zorro, né? O Zorro está, por exemplo, essa participação do Fábio Estro cotidiano, o Zorro está conosco desde 1990, praticamente. E muita gente acha que o Zorro em alguns momentos saiu da banda porque ele não estava inserido no nosso processo cotidiano de ensaio e apresentação. Mas de fato o Zorro nunca sai da banda, porque ele está sempre trabalhando composição, está sempre nos mandando música, está sempre, entendeu? Então esse trabalho de um músico fora do cotidiano da banda acontece com o Zorro. Algumas vezes o nosso processo criativo também partia disso, do Zorro não estar conosco. E daqui a pouco, você tem essas músicas aqui para trabalhar. Horizontes vem de uma fase assim, que o Zorro está fora da banda, Horizontes, pela última vez. E a gente começa a trabalhar eles como um quarteto, que era eu cantando, o Arthur tocando guitarra, o Fábio tocando baixo, o Fábio Goebel, e o Gé Corrêa na bateria. E aí, depois que essas músicas estão quase prontas, o Zorro chega e volta a tocar com a gente, assim, a participar do cotidiano da banda, justamente porque nesse período o Zorro estava morando em Pelotas, né? Não, também, e aí, claro... Nessa coisa de a gente ter que ter um trabalho, né, para fazer, além da música, às vezes leva as pessoas para longe, né? E nessa coisa do criar, tem algum momento, deve ter tido algum momento, né, que tu possa contar, obviamente, né, mas que chega alguém aí, ou com uma música, ou com uma letra, enfim, e diz que não, cara, isso tá uma porcaria, não faz isso aqui não. Tem que ser outra coisa. Não? A química tá boa, então. O que acontece às vezes é de a gente experimentar coisas.
geralmente no arranjo. Letra e melodia se muda muito pouco, mas a gente às vezes faz 2, 3 arranjos para até escolher um. E às vezes essa mudança de um arranjo para outro nem é muito na matemática da coisa, às vezes é muito na intenção também, né? Tem uma música que é o Blues Azedo. O Blues Azedo ela é uma música que é uma porrada. Ela começa com um solo de guitarra rascante, incisivo, o vocal entra rasgado, quase aos berros. Mas ela, por mais de 10 anos, ela foi uma balada quase. E a gente sempre pensando, a música é legal, vamos gravar, a música é legal, vamos gravar, a música é legal, vamos gravar. Só que a gente não tá, até que um dia aconteceu essa reviravolta nela. Eu digo, cara, vamos fazer ela com um pouco mais de polenta, como dizem os uruguaios, assim, um pouco mais de gana. E ela ganhou essa cara e a gente gravou ela em questão de 2 meses, ela está gravada, ao vivo, como ela está lançada ali. A banda nasceu então em 88 lá, e como a gente já falou, explosão do rock, né, no Brasil, muita banda de rock nacional boa é dessa época. Aliás, cara, eu acho que 95% do que eu escuto de música vem dessa época, né? Mas alguém vai dizer, não, Luciano, isso é porque tu ficou velho, né? Porque eu consigo lembrar também, né, que nessa época, quando nós era guri aí, né, Pacheco, os antigos dessa época... Ah, uma aguinha. Os antigos dessa época... Depois o Pacheco corta essa parte só pra ti. Pois é. Os antigos dessa época diziam que a nossa música era ruim, né? Que bom era da época deles, mas enfim. Mas, cara, influências, até porque tu chegou a comentar agora aqui da questão da Gerra, né? A Gerra é um festival nativista, né? Mas acaba influenciando, né? E obviamente a formação da banda mudou muitas vezes, né? Mas nos anos 80, pelo menos na nossa cabeça de quem escutava, né? A gente estava escutando uma coisa totalmente disruptiva e que não tinha nada a ver com o resto. Mas na verdade depois a gente foi saber que tinha, né? Sim. E que tinha influências de samba e que tinha influências aqui no sul de um tanto de nativismo também. Enfim, tinha várias influências, né? Depois a gente ficou sabendo. As influências do Chapéu de Cobra. Cara, eu trago muita coisa junto comigo, assim, de ouvir. E eu sempre trouxe o nativismo e o rock juntos. Mas isso não é uma influência da Chapéu de Cobra, é só uma coisa que eu gosto de dizer, porque às vezes as pessoas acham que a gente só escuta rock. Não, a gente escuta. Eu escuto o nativismo, o Zorro e eu escutamos MPB, escutamos reggae, escutamos outras coisas. Mas o que nos fez ter uma banda de rock foram outras bandas de rock. E aí eu posso te citar TNT, Garotos da Rua, Cascaveletes, Legião Urbana, Titãs, Plebe Rude, Barão Vermelho, Made in Brasil, O Terço, Raul Seixas. Não tem como não falar do Raul, né? Não tem, claro que não. Claro que não, não tem. Que aí é anos 70 ainda, né? É anos 70. E algumas coisas que eu já citei aí também, como Made in Brasil, O Terço, são bandas que estão nativas ainda hoje, mas que surgiram lá nos anos 70. Casa das Máquinas, dos internacionais aí tem Led Zeppelin, Rolling Stones, Pink Floyd, Jethro Tull, Deep Purple, Ratones Paranoicos, The Rejects, do Uruguai ali. Mas é por aí, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, assim. Posso ter esquecido alguma. Mas essas eram as coisas que a gente mais ouvia nessa época. Não, e interessante isso, né? Porque quando a gente fala de pureza, né? Fica um papo meio esquisito, né? Porque a gente, depois, quando a gente se interessa em se aprofundar um pouco, aí tu vai ver ali que não tem nada de pureza. Na verdade, é todo mundo se influenciando o tempo inteiro. Claro. Como tudo, né? Qualquer trabalho artístico tem influência do ambiente, né? E o ambiente não te traz só as referências de rock, né? Te traz outras referências. E o lance, a gente passou aqui muito rapidamente pelo Raul, mas só um parêntese na conversa, né? O papo aqui é Chapéu de Cobra, né? Mas só interessante uma coisa que eu não sabia, que eu fiquei sabendo há pouco tempo, vendo uma entrevista num youtuber que fala sobre as músicas, sobre as bandas, enfim, né? O Raul não gostava muito da turma dos anos 80, né?
Então, inclusive, e essa aí, cara, eu acho fantástico, só podia sair da cabeça de um cara como o Raul, né? Ele tinha sei lá, vou dizer assim, uma birra com a turma dos anos 80, né? Então ele chamava o Paralamas do Sucesso de os para-choques do fracasso. Não sei se tu viu. Eu achei genial. Mas ele acaba se reconciliando com no esse final, rock dos né? anos 80. No final, quando ele sai em excursão com o Marcelo Nova ali. Eu vi aquele show em Porto Alegre, cara, foi bom pra caramba. E o Raul Seixas é muito além do rock também, né? Sim. Isso, Sim. isso. Claro, o rock está sempre presente nele na atitude, mas musicalmente às vezes tem outras coisas. Sim, claro. Porque o rock tem isso, né? É um estilo de vida, não é só um gênero musical, né? Por isso que eu digo que na atitude do Raul era rock and roll sempre, embora musicalmente às vezes não fosse. Aprofunda essa questão do estilo de vida aí. Fala um pouquinho mais do estilo de vida rock and roll e se hoje ele se modificou, esse estilo de vida, ou ele persiste nas ideias, mas não tanto nos atos, enfim. Cara, é uma maneira de encarar a vida. É uma maneira de encarar a vida. O estilo de vida rock and roll, assim, é uma coisa assim, sempre em frente, mesmo a tristeza é alegre, entendeu? E a principal coisa disso é que não importa as tuas atitudes, contigo tu tem que ser uma boa pessoa sempre. E se tu for uma boa pessoa, tudo dá certo. E aquela rebeldia do rock, né? Uhum. Mas é isso, quando eu digo que é uma maneira de encarar a vida assim com força, de ir sempre em frente e de até na tristeza ser alegre, é isso, é de tu não dobrar a tua espinha para as dificuldades da vida e de tu assumir a tua posição com galhardia, não importa qual ela seja. Que aí eu acho que essa é a rebeldia, essa é a verdadeira liberdade, né? É tu te assumir como tu é. E aí, daí pra frente seja o que for. Porque eu lembro, né, claro, de quando eu conheci o rock, que é nessa época aí quando vocês formaram a banda, tá? Tinha ali 10 anos, 12 anos. Então eu vou lembrar Titãs, Ira, Polícia para Quem Precisa. Exato. Uma das primeiras músicas que me impactou como pessoa, eu me lembro, é escutar isso aí. Vim num show aqui em algum lugar aqui na volta, aqui na Barão, né? E escutar Polícia para Quem Precisa. E eu era criança, como assim, né? Polícia para Quem Precisa. Aquilo entra na cabeça e dá uma chacoalhada, assim, né? E o rock é uma música que, como ritmo, como tipo de letra que ela traz, né? E o nome das bandas começa por aí, né? Todos os nomes da banda de rock tem que ser esquisito, né? E isso já chacoalha a gente, né? E aí eu quero fazer um gancho que é o seguinte, cara, principalmente no começo, tá? No começo, até por se colocar para a sociedade e para o público em geral, né? Como sendo uma música que chega para instigar o pensamento, né, para contrapor coisas que já estavam pré-concebidas, que estava tudo tão, parece que... Exato, para expandir um pouco essa percepção das nesse coisas, momento, né? parece que estava tudo tão certinho, assim, cada coisa encaixadinha na sociedade, né? O rock chega e dá essa bagunçada, né, cara? E aí eu te pergunto, né, vocês sofreram algum tipo de reação, né, por parte daqueles que não queriam que as coisas mudassem, ou daqueles que gostavam das coisas como estavam naquele momento, entendeu? Como é que era esse enfrentamento ali? Eu acho que deve até ter acontecido, mas a gente não notou. A gente estava indo em frente com tanta força que a gente não notou. Não notou isso mesmo, né? E a gente é uma banda formada no final dos anos 80, com uma influência filosófica e de sonoridade da galera dos 70 e dos 60, e a gente já começa com o nome Chapéu de Cobra, né? Que, né, uma maneira lúdica de explicar esse nome seria dizer que em determinado momento a gente descobriu porque que a nossa mãe dizia para não tocar em chapéu de cobra, que era venenoso. Descobriu que além do veneno ele tinha um efeito que causava na gente,
E a gente queria que a nossa música causasse esse mesmo efeito nas pessoas e achou que o nome seria sugestivo, poderia ajudar com isso. O chapéu de cobra é um fungo, né? Exato. Que no meio do campo, né? Ele nasce, enfim. Aquele que é branco, cheio de pintinha, né? Esse é venenoso. Todos eles são, né? Por isso que eu nem gosto de entrar muito em detalhes nisso hoje em dia, porque a dose entre o veneno e o remédio, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então isso não é brincadeira, mas também são coisas que estão na história da gente, a gente não pode fugir disso. Mas tem aquele que no Uruguai se faz em conserva, meu avô fazia, que no Uruguai eles chamam de hongos, né? Não, eu digo até que nem... Que é Sim, mas só porque eu lembrei disso agora, porque é no... Puxa vida, é no eucalipto, né? Pode dar em outros lugares também, mas também sim, mas o que dá para comer, né? Que é o champignon, né? Na França é champignon. E tem uns que tem o formato do chapéu de cobra mesmo, e tem outros que não, que eles são uns os filetinhos que nascem no tronco das árvores, né? E hoje em dia a maioria é cultivado, hoje tu já não faz mais extrativismo disso, né? Isso, não, eu quero te dizer que eu saía para catar com meu avô, entendeu? E o meu avô fazia em conserva, cara, muito bom de comer com churrasco ou até na pizza, entendeu? Uma conserva com churrasco, exato. Pão, carne, mas cara, eu lembrava assim, ó, ele levava 7 dias trocando água dele, para poder depois fazer a conserva e ser consumido. Inclusive eu te disse que eu não ia entrar em detalhes sobre qual era, para evitar também, né? Não estamos querendo sugerir ninguém, né? E não é que esse não seja o caminho, esse não é o único caminho, e esse é o caminho talvez mais difícil, é melhor vocês não irem por aí. Sim, mas só para dizer a questão de diferença dose. Mas é só para deixar claro para a galera que está ouvindo, né? Não sai fazendo. Não, cara, receita super complicada, falando sério. Eu leva 7 dias, o meu tio até hoje faz, leva 7 dias trocando ele de água. E não é o único alimento que tem que ter cuidado, tem outros também, né? Tem peixes que tu não pode comer sem trabalhar eles da maneira certa, tem várias coisas. E olha, como a gente está no YouTube, não podemos esquecer de pedir para o pessoal se inscrever, curtir, compartilhar, assinar o sino, o sino das notificações também. Tá? Quando você está assistindo aqui no canal Ultra ou na IPTV e você curte, compartilha, o que acontece? O YouTube entende que muita gente está curtindo esse conteúdo e oferece para mais pessoas. Então não é só uma situação, uma questão de ajudar o canal, mas você também vai estar ajudando a divulgar esse material, ou seja, também divulgar o próprio chapéu de cobra. Ô Bola... Mete o dedo aí, gurizada. Mete o dedo no like. Mete o dedo no like. Ô Bola, me diz uma coisa, me conta aí, conta pra nós todos aí, alguma situação que tu lembre que seja engraçada, assim, que aconteceu com vocês durante a carreira. É esquisito como antes de sair de casa eu pensei em tantas coisas para contar e agora eu não lembro tantas coisas. Mas, cara, teve alguns episódios, assim. Eu lembro que a gente foi fazer um show na aldeia, no Tribos Costa Doce, um festival da Atlântida em São Lourenço. Cara, não sei se é engraçado, mas é pitoresco, é diferente. e eu, cara, 2 dias antes desse show, eu caí de bicicleta. Que é o meu meio de locomoção em bicicleta, a galera está acostumada a me ver, quebrou o garfo da bicicleta e eu caí e o cano entrou aqui assim, ó. Minha nossa, mano. E eu levei ponto aqui, ponto por dentro, o nariz quase saiu fora, sabe, desse pedaço do nariz aqui. Eu cheguei em casa com um curativo gigante. 3 dias depois eu estava chegando para o Tribos Costa Doce sem tirar os pontos, não podia tirar os pontos com 3 dias, e eu chego para cantar, um monte de filme saindo do nariz e da boca. Aí, ó, quando a organizadora do evento nos recebe, ela me olha, diz: mas tu não é o cantor? Eu digo: sou. Tu vai conseguir cantar desse jeito? Eu digo: vai deixar comigo. Ela não acreditava, né, cara? Tu não vai precisar de nada. Eu digo: não, ó, nós temos uma ambulância ali na frente, qualquer coisa. Eu digo: não, fica tranquila que vai sair, não vai acontecer nada. E foi isso, a gente foi. E foi? Conseguiu cantar? Claro. Algum refrãozinho saiu meio torto, não? Não, foi, mano, cara, não... Sabe? Não tem ruim, não. Não tem... Pra subir no palco não tem ruim. A gente vai. Hoje em dia a gente está um pouco seletivo na condição técnica de mostrar o nosso trabalho. Antes nem isso.
Isso aí, gente, é de qualquer jeito mesmo. Vai na garra. Vai na garra, a gente vai para fazer, faz. Né? Teve uma vez que nós fomos a Dom Feliciano também, que a gente foi até Camaquã, fez um show em Camaquã e depois foi a Dom Feliciano, só que Dom Feliciano e Camaquã era uma estrada de chão e uma... Ah, sim, eu já fui, já fiz essa viagem. Cheia de curva, cheia de subida e descida. E umas ladeiras assim que tu acha que não vai dar vencimento chegar lá em cima. O Goi era guitarrista nessa época até. E eu me lembro que, pelo menos eu e o baixista, que era o Tom Massimilo, eu acho que a gente tomou muito uísque naquele dia, assim, né? E a volta, eu lembro da gente incomodar um pouco o Goia dirigindo nessa estrada de lá para cá. A gente voltou para dormir em Camaquã e eu lembro da gente incomodar o Goia um pouco com relação a isso, assim, cara. Né? Tem outra coisa que é muito legal também, que a gente tinha... Legal, assim, eu dou risada hoje, na época foi horrível o que eu fiz. Mas a gente vinha de dois shows, assim, já, né, em cidades diferentes, chegou numa terceira cidade. Não sei se o Eduardo vai se lembrar. Eu acho que eu já contei isso para ele. A gente chegou, eu não vou dizer que cidade nem que rádio, mas a gente chegou para fazer... Nessa época era um trio, eu tocava baixo também. Era o Arthur na guitarra, o Gé na bateria e eu tocando baixo cantando. Chegamos para fazer no domingo de tarde, fazer um show na terceira cidade, assim. E nós estamos tocando e eu... Nesse dia nós tocamos Cancerando Sem Lar do Raul Seixas. Né? E aí tocamos Cancerando Sem Lar do Raul Seixas, tocamos outra... E daqui a pouco eu escuto no meio da plateia, assim, era uma festa de aniversário de uma rádio na praça. Toca, Raul! E eu, pum, paro que eu estou tocando, olho assim, brabo pros caras. Qual? Ah, não sei o que. Qual? A gente acabou de tocar uma do Raul Seixas aqui. E vocês estão pedindo, você acha que vocês não gostaram, não me lembram as palavras que eu falei, né? Eu sei que eu dei uma bronca na plateia e... um me gritou lá, oh, que grosso, que não sei o quê. E aí, vamos embora. Aí começamos a tocar de novo. Digo, pô, vai prestar atenção pelo menos no show que tu tá vendo, né, cara? Fazia 5 minutos que a gente tinha tocado uma do Raul Seixas, foi o cara me grita lá, toca, Raul, pelo amor de Deus. Tá bem. Bola, esse livro aqui, cara, fala um pouco pra nós aí, 100 grandes álbuns do rock gaúcho. E cara, aí vocês estão nele, cara? Cara, esse livro assim, ó, é um livro de dois caras que... praticamente estão escrevendo a história do rock gaúcho através dos seus livros. Né? O Cristiano Bastos mesmo, eu já tenho 2 livros deles em casa antes desse, que é o Gauleses Irredutíveis, Causos e Histórias do Rock Gaúcho, e a biografia do Flávio Basso, que nos últimos tempos era conhecido como Júpiter Maçã, que foi guitarrista e vocalista dos Cascaveletes, foi guitarrista e vocalista do TNT, o Cristiano escreveu a biografia. E esse livro... não são os 100 maiores discos do rock gaúcho, mas são 100 grandes discos do rock gaúcho. E esse livro são autores que eu já curto, né, cara, e que geralmente falam sobre assuntos que eu gosto, porque para mim, sem bairrismo e sem puxar a sardinha para o meu assado, o rock gaúcho é o melhor de todos. Eu digo, então eu tenho que ter tudo que está lançado sobre o gênero. E eu, quando saiu o financiamento coletivo desse livro, eu comprei. O pacote fechado, comprei camiseta, bottom, xícara, livro. Digo, não, vou dar todo o dinheiro que esses caras precisar que eu puder dar para eles lançar esse livro, que eu quero ter esse livro. E só mais 3 anos atrás, uns 4 anos atrás, há um ano e pouco atrás, 2 anos, eu recebo um telefonema de um número que eu não conhecia. Achou que fosse um telemarketing? Não, mas como o meu telefone é o divulgado para contato da Chapéu de Cobra, eu atendi, né? Aí, para minha surpresa, aqui é o Cristiano Bastos, se identificou, citou alguma das obras, estou fazendo tal livro, que era os 100 grandes álbuns do rock gaúcho. E nesse livro, diz ele, nós temos uma curadoria, acho que tem todos os nomes, como 100 pessoas fizeram a curadoria desse livro. Tem 100 álbuns que a gente escolheu para resenhar e destacar esses álbuns. Mas tem uma seção no livro, que é a Ouça Também, que embaixo de cada álbum desses resenhados, desses 100, vai ter uma indicação de mais 3 álbuns que a gente achou que tem relevância para o rock no Rio Grande do Sul. E eu queria o material gráfico do disco de vocês, porque a gente vai citar vocês no livro, a gente queria fazer uma impressão legal e tal. Tu tem o projeto original da capa para nos enviar. Cara, na hora eu
Eu devo ter levado ali uns 30, 40 segundos para responder pro cara. Eu lembro que a Liane estava comigo, a minha esposa, e eu dei uma olhada para ela e ela não entendia o que estava acontecendo, porque eu não sei qual é a cara que eu fiz, cara. Sinceramente, eu não sei qual é a cara que eu fiz. E aí eu disse para ele, tá, eu tenho, depois de um silêncio assim, vou te enviar. Ele me mandou o e-mail, envia para esse e-mail aqui, parará. Tá. Quando eu desliguei o telefone, ela veio para o que houve? Eu disse, cara, sabe aquele livro que eu queria comprar? Eu tive que fazer o financiamento coletivo em 12 vezes no cartão de crédito, porque eu não tinha grana, mas eu queria muito. Sim, tá. Eu disse, o que é? O autor do livro me ligando, dizendo que nós vamos ser citados no livro. Tá. Cara, que show. E ela, tá, que massa e tal. Eu fiquei super feliz, me emocionei inclusive no momento, né, cara? Mas eu não acreditei, cara. Eu não acreditei. Eu digo, tá, não é possível, vou ficar fora, na última hora não vai sair. Na última hora não vai sair. E aí esperei, aí o livro demorou um pouco, porque eles tiveram um pouco de dificuldade para levantar toda a grana e tal. Um belo dia eu recebo o contato do Rafael dizendo, o teu livro vai ser enviado. Eu, pô, que massa. Aí o livro chegou em casa e disse, cara, vou ver se está mesmo. Será que está mesmo, cara? E eu folhei esse livro umas 3 ou 4 vezes e não vi. Aí um dia eu estava falando com o Chico, que é o cara que fez a parte gráfica desse grande livro, Chico, né? Massimila. Chico Massimila. Grande amigo, cara. Vai um abraço aí pro Chico. E quando o Cristiano fez o contato comigo, o Cristiano disse, cara, mas não conta para ninguém. Mas eu tinha que contar pro Chico. O Chico era que tinha o projeto, né? E o Chico também comprou o livro. Né? Mas o Chico já comprou sabendo que o Cristiano tinha feito contato comigo. E eu digo, pô, Chico, não saiu. Não sei o que houve, não saiu no livro e tal. Ele, como não? Ele, estamos lá na página, vai lá na 84 lá e olha, tá lá, rapaz. E aí eu voltei, abri o livro, enxerguei o Lu Interiorano ali. E aí me emocionei de novo, cara, porque sinceramente eu não esperava que uma banda que teve como único período fora de Santa Vitória, um período de 2003 até início de 2004 ali em Porto Alegre, lançando os seus trabalhos de forma independente, tivesse relevância para participar de uma edição de um trabalho como esse, cara. Para minha surpresa, eu estava junto com os caras que eu queria ler sobre eles. Foi muito legal mesmo. Está aqui na página 85, né, do livro, Chapéu de Cobra, né, Lua Independente, 2016. Lua Interiorana. Lua Interiorana, aliás. Independente é o lançamento. Exato, é o lançamento. Então vamos de novo. Chapéu de Cobra, Lua Interiorana, 2016, CD Independente, Santa Vitória do Palmar, né? Tá aqui, muito legal, cara, muito legal mesmo. É um reconhecimento, cara. A gente encarou dessa forma, como um reconhecimento do nosso trabalho artístico. Porque muita gente fala, vocês são músicos. Cara, a gente não é músico. A gente não estudou para fazer música, a gente faz música de forma empírica, a gente é artista. Então, mais do que um trabalho musical, que acaba sendo também um trabalho artístico, né? E a gente se sentiu reconhecido como artista, né? Com essa citação. Primeira formação era tu? Era eu nos vocais, depois de ter tentado tocar guitarra e não conseguido. O Celinho Donato, Marcelo Donato, na bateria. No contrabaixo, Marcelo Batista. E na guitarra, Carlos Grilo, que na época era meu cunhado, era filho do delegado de polícia que estava aqui na época. Ele era de Pelotas, veio morar aqui, acabou se relacionando com a minha irmã, tiveram um filho e tal, e tinha uma relação familiar nesse sentido aí. Então ele acaba tocando guitarra na banda num período daquelas greves que tinha nos anos 80, né? Ah, sim. Porque eu estava estudando em Pelotas. O Marcelo e o Celinho estavam morando aqui e o Grilo estava estudando em Rio Grande. E deu uma greve que durou uns 3, 4 meses e a gente veio, eu e o Grilo, cara, da Vitória. É a greve de professores. Se eu não me engano, eu estava na primeira série nessa greve. Cara, e a gente ficou aqui 3, 4 meses curtindo umas férias fora de época. E aí, nesse período, aconteceu o Chapéu de Cobra, que é um nome que ele chega em nós através do Grilo. Porque ele e mais 3 caras, um deles é o Johnson, também veraneio no Hermena, aí, dá aula em Rio Grande hoje, que era vocalista, eles já tinham feito alguns ensaios com uma banda com a intenção de usar esse nome.
por isso que eu te digo, quando o nome chegou pra gente, a gente fez aquela ligação com a nossa intenção musical e acabou usando o nome. E baterista? O Celinho, Marcelo Donato. Ah, tá. Tá bem. Tem mais alguns... muitas formações passaram, né? Cara, tem. E aí foi ficando sempre tu, mas os outros foi mudando, é isso? Eu e o Zorro. Ah, o Zorro depois também. Depois do segundo ano de banda, o Zorro entrou, e todas as vezes que não teve no processo cotidiano de ensaio e show, ele estava compondo, estava participando de alguma maneira. Tá certo. Tu tinha 2 CDs ali contigo também, isso, né? Cara, esses aqui eu trouxe aqui, com o perdão que eu não trouxe para a galera da técnica ali, mas eu fico devendo. Esse é o Lu Interiorano, é o disco que está citado no livro, a gente ainda tem algumas unidades dele. Né? E dos outros, nosso primeiro e segundo disco a gente não tem, que teve 2 edições, do primeiro com acréscimo de músicas, as coletâneas que a gente participou também da Turbo Rock a gente não tem, nem da Bandito de Osso, mas essa última coletânea que a gente participou agora em 2023 a gente tem, são os dois discos que a gente ainda tem. Esse aqui é uma coletânea. Esse é uma coletânea que tá pela última vez está aí. É uma coletânea lançada pela UGK Discos, né, com bandas de todo o Brasil e da América Central também. Esse aqui tem 24 músicas. Eu acho que é isso aí. 24 músicas e 22 bandas. É. A gente ainda tem esses, gurizada, tá? 15 pila, comprando os 2, dá 30. Esse Rock Soldiers? E o Lu Interiorano também. Os 2 tem? Tem. Tá, e onde é que encontra? Comigo. Contigo no telefone de contato da Chapéu de Cobra, que é o 53-999-222-183. Tá certo. E vai estar aqui na descrição do vídeo também. Desculpa aí. Vai estar na descrição do vídeo. No Instagram também, pelo direct, no Facebook, na página, né? E é isso aí. Tá, e tinha um outro antes de vocês, né? Tem que o Chapéu... tinha a música Madame Satã. Que é o Chapéu de Cobra mesmo, que ele foi editado primeiro em 2001 e depois a gente reeditou com um acréscimo de 2 músicas em 2003. Esse disco, entre as 2 edições, a gente vendeu mais de 1.500 cópias, não tem mais nada. Show. Não tem mais nada. Esse aí a gente fez 1.000 e ainda deve restar umas 80 ali em casa. E essa coletânea, cara, a gente recebeu só uma cota pela participação, são 50 discos, a gente não tem, já deve ter uns 20 só agora. Bola, não, eu perguntei do primeiro disco também, por quê, né? Porque nesse primeiro disco tinha a música Madame Satã, né? Uhum. E na época eu tinha apresentava um programa de debates na Rádio Com em Pelotas, né? E eu me lembro de passar eu me lembro da gente tocar Madame Satã lá em Pelotas na Rádio Com. Que massa. Eu me lembro disso. Que massa. Tocava. Esse disco rolou em um monte de lugar. Assim, e não tocava poucas vezes, mas era uma assim. música que o pessoal gostava bastante. Que massa. Esse disco nos puxou para fora da cidade, né? A gente já fazia um trabalho de formiguinha, cara. Eu mesmo viajava de ônibus de cidade em cidade com um recorte de jornal, feito xerox do recorte de jornal e com as fitas cassete gravadas dos shows direto da mesa para vender o nosso trampo aí fora, né? E aí depois que já é 2001 quando a gente consegue gravar esse disco rola mesmo, assim, cara, rolou. A gente acabou em Porto Alegre, tanto que em 2003 a gente estava morando em Porto Alegre, o disco levou mesmo. E outra uma história engraçada, por assim dizer também, é que esse disco, cara, tem uma música que se chama Debaixo do Sol que eu não queria. Essa música eu não quero no disco, não é agora. Nós vamos lançar um EP com 4 músicas, não podemos ocupar um espaço com Debaixo do Sol. Mas uma banda, a decisão era coletiva e eu acabei perdendo essa queda de braço. E Debaixo do Sol acabou entrando no disco. E, cara, foi a música que puxou o disco. Era a música que tocava na Atlântida, era a música que começou a tocar na Ipanema, depois na Ipanema tocaram todas as outras. E era a música que quando a gente chegava, por exemplo, em Dom Feliciano, a gente chegou, foi dar entrevista na rádio, a música que os caras tocaram antes da entrevista era Debaixo do Sol, sabe? Foi a música que puxou o negócio. Então, às vezes, a gente... Ouvir os outros faz bem, gurizada. Né? Pô, agora tu lançou uma frase que olha, é bem pro nosso tempo, pra época que a gente tá vivendo. Ouvir os outros faz bem. Faz. Né? Não, talvez o disco tivesse chegado a todos os lugares da mesma maneira, mas talvez não, com certeza não com a mesma facilidade que chegou, se ele não tivesse Debaixo do Sol.
Pessoal, esse podcast é a nossa primeira edição, como eu falei no início, né? E a gente está gravando aqui no Chalaça, tá? Chalaça é essa lancheria e cafeteria aqui, que é muito agradável, muito charmosa, né? E ela fica aqui ela fica aqui na Barão do Rio Branco, meia quadra antes da Praça General Andréia, tá? Se tu é daquele pessoal que não liga, às vezes, o nome ao lugar, né? A Praça General Andréia aqui em Santa Vitória é aquela do centro, a do Palanque, né? Onde passam ali os desfiles sempre, né? Estamos em setembro, né? Então onde passa o desfile de 7 de setembro, de 20 de setembro, é a rua principal aqui da cidade. O Chalaça fica aqui então. Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de nada. Ô Bola, me diz uma coisa, maior derrota e maior vitória que tu considera do Chapéu de Cobra? Vamos começar pelo mais difícil primeiro. O que seria, digamos assim, a maior derrota de vocês? Nossa maior derrota é ter repertório para 10 discos e ter lançado só 2 até agora. E a melhor vitória é ter lançado esses 2 discos. Tem alguma coisa que ficou para trás aí que tu gostaria de ter falado e não falou? Antes de eu fazer as 3 perguntas finais, assim como teve aquela pergunta do início, vai ter 3 perguntas finais também. Quer voltar lá no início? Quem é o Bola? Depois vamos voltar. O que eu gostaria de falar, assim, que talvez eu não tenha falado, é que Santa Vitória tem um potencial artístico muito grande e que precisa que o público, não só na área da música, hein? Não só na área da música, precisa que o público preste mais atenção nos trabalhos originais, nos trabalhos autorais dessas pessoas, porque não é todo mundo que tem a resiliência de um chapéu de cobra que vai em frente a si mesmo. Muitos dos artistas de Santa Vitória se castram criativamente, tentando manter espaço no mercado e tentando se manter queridos perante o público. Acabam se castrando artisticamente, praticamente não apresentando nenhum trabalho de sua criação, nas suas apresentações, onde quer que elas sejam, né? E eu acho que isso acaba limitando o artista criativamente e limitando a plateia na sua percepção de realidade, porque o artista nada mais é que isso, um cara que leva as pessoas a refletir sobre a realidade que vivem e que estão inseridas. Vamos ouvir mais quem fala da nossa realidade e menos quem fala da realidade sua. Eu acho que a gente precisa ouvir a voz do nosso artista também. Show. Bola, vamos então para as 3 perguntas finais aqui, tá? A primeira delas: qual o horizonte para a tua área? Eu não sei te dizer assim especificamente, porque os nossos horizontes eles são mutáveis. A gente já chegou em vários horizontes e quando a gente chegou lá tinha outro, sabe? Eu acho então que o nosso horizonte hoje ele é um horizonte de constância, de busca de espaço, de constância de reconhecimento artístico e de amplitude de obra. A gente está num momento que tem muita gente ouvindo o que a gente está tocando. Então eu acho que o nosso horizonte é esse, é de expansão da nossa alcance artístico. Esse é o nosso horizonte no momento. É nesse caminho que nós estamos e ainda nós não chegamos no principal ponto, assim, onde eu acho que a gente pode chegar. E te dizendo um exemplo disso, assim, a gente toca em rádios de todos os países da América Latina, isso incluindo a América Central, toca em rádios dos Estados Unidos, toca em rádios da Itália, toca em rádios da Austrália. Tem várias rádios pelo Brasil que já fizeram um especial sobre a banda. Tem uma rádio na Argentina, tem rádio no Uruguai. E é isso.
é um momento de expansão de obra, coisa que a gente vem trabalhando desde 2005. Porque quando a gente retorna de Porto Alegre, a cena aqui estava muito incipiente. Eu acho que a gente retorna num momento ruim para o rock aqui. Tanto é que nesse momento eu começo a fazer o rock em geral, porque não se ouvia mais rock em Santa Vitória. Eu digo, as pessoas têm que pelo menos ter a opção de ouvir, têm que ser expostas a isso para gostarem. E a gente faz o nosso site. A gente tem um site desde 2005, a gente está trabalhando o network, trabalhando contatos, mandando. Em 2005 a gente faz uma página no Palco MP3 e 2 meses depois de ter aberto essa página no Palco MP3, a gente era líder no ranking de downloads desse site a nível nacional e a nível estadual. As 5 primeiras posições do ranking eram ocupadas pelas nossas 5 músicas. E isso durou 3 meses, mais ou menos. Isso foi, inclusive, alvo de uma reportagem no Liberal, né? Então, eu acho que é esse o nosso horizonte, é expandir a nossa obra. Nem todo mundo gosta, cara, mas se tu mostrar para 100 pessoas, um vai gostar. Agora, se tu mostrar para 100 mil, 1000 vão gostar. Se tu mostrar para 1 milhão, 100 mil gostam. Então, cara, a diferença é a exposição que a tua obra tem, eu acho. Às vezes... Sim. Uma vez eu vi uma frase, Bola, desculpa te cortar no raciocínio, mas acho que eu vou contribuir no que tu quer dizer. Eu não me lembro quem falou essa frase, mas é uma frase que diz: ninguém ama o que não conhece. Exato. E tu pensa assim, ó, o nosso primeiro disco, a primeira edição dele a gente vendeu 700 cópias. Estando numa cidade com 30 mil habitantes e tendo a exposição que uma banda numa cidade de 30 mil habitantes tem. Faz uma proporção de quantos por cento são essas 700 cópias nessas 30 mil pessoas e bota 200 milhões de pessoas, que é o público do Brasil, e vê quantos discos a gente teria vendido. Bota, se a gente conseguisse, para fazer uma conta mais redonda, se a gente conseguisse expor a nossa música para 300 milhões de pessoas, teria vendido 7 milhões de discos, é mais ou menos isso? Né? É isso aí, a gente está buscando isso, expandir a obra o máximo possível, se expor o mais que a gente conseguir. E agora, sem precisar ficar preso dentro da música ou dentro do rock, agora uma pergunta em geral, tá? Qual que tu acha que é o horizonte para Santa Vitória do Palmar? Sem falar artisticamente? Pode, falando especificamente sobre arte. Aí é por ti. Pode ser dentro do campo da arte ou numa visão geral. Aí é a tua escolha. Ou se quer falar das duas coisas, é a tua escolha. Qual o horizonte para Santa Vitória do Palmar? Em todas as esferas, atualização de conceitos. Esse deveria ser o horizonte de Santa Vitória hoje. Porque esse nosso isolamento geográfico às vezes faz com que as coisas aconteçam um pouco mais devagar aqui. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de rapidez nisso, em rever algumas posições, em se olhar com um pouco mais de atenção e carinho, assim, de uma maneira geral. A gente costuma muito depreciar a cidade que a gente vive aqui e depreciar as pessoas que fazem alguma coisa acontecer aqui. Que criam alguma coisa nova. Hoje tem uma galera do rap aqui em Santa Vitória fazendo muita coisa boa. E você não vê espaço para esses caras em nenhum lugar. Eu acho que a gente tem que abrir as coisas para todo mundo. Dar espaço para quem precisa, manter o espaço de quem merece e dar um pouco mais de atenção para a gente, como indivíduos, como povo e para a cidade como o nosso bem material, porque a nossa cidade também é muito mal cuidada pela população. E o Horizontes, a gente escolheu esse nome inclusive para o podcast, que estamos aqui fazendo o episódio número 1, né? Exatamente, uma das coisas é isso, a gente quer recuperar, óbvio, o que se tem, mas a gente quer enxergar também para frente, né? E a gente se propõe, como podcast, eu, o Pacheco, que está aqui junto na técnica, a IPTV, o Canal Ultra, nessa parceria, em ser um canal
não apenas de conhecermos aquilo que temos, né, ou divulgarmos ainda bastante aquilo que já se tem, mas também ficar cutucando no futuro, né? Por isso o nome Horizontes. E de antemão, eu quero te agradecer também, porque tem um bastidor aqui, né? Que quando tu chegou, tu falou, tá, mas o nome tem a ver com a nossa música, né? E aí eu, né, antes de começar a gravação, cara, mas tu libera a música pra gente usar a música. Então eu quero te agradecer que a música Horizontes está liberada pro podcast Horizontes, que não tem nada a ver, foi totalmente coincidência. Mas eu pensei, eu achei que não, né? Mas eu digo, pô, eu vou dar uma cutucada a ver se ele usa, né? Mas não, vamos usar sim a música do Chapéu de Cobra. Tem mais uma última pergunta para te fazer, que faz parte das 3 perguntas finais, mas antes eu quero saber se tu quer retornar alguma coisa que ficou no podcast. Não, eu fiquei com a resposta daquela primeira pergunta, né? Sobre quem eu era, e eu não me satisfiz com aquela resposta, assim. Mas eu não achei uma melhor, então, mas eu só vou completar aquela. É uma música em 3 acordes, né? Com um rock and roll em lá. Com uma pegada ratão do banhado. A pegada ratão do banhado, que é um termo cunhado pelo Foguete Luz, que simboliza a resistência do rock gaúcho, né? Então eu acho que eu sou um pouco esse cara, um cara um pouco resistente, um cara que não desiste assim tão fácil, e que como rock and roll vai sempre em frente. Um cara, um rock and roll man, assim, na essência. E vamos... meio bobo também, né? Não, tá bem. Toda essa mistura é legal, né? Vamos para a última pergunta, então. Eu acho que um pedaço dela tu até já respondeu, que é, qual é o teu horizonte pessoal? Cara, o meu horizonte pessoal é manter o meu trabalho artístico por o maior tempo possível, e manter meus outros trabalhos, minhas outras fontes de renda com a maior dignidade possível, e tocar em frente, fazendo o que eu gosto, que é rock and roll, e o meu trabalho lá, né, como funcionário público, que eu me encontrei, que é um trabalho que lida com gente. Eu me encontrei nesse trabalho, assim, gosto muito de estar na rua, de estar lidando com as pessoas e de colaborar minimamente para essa mudança que eu acho que Santa Vitória precisa ter, porque a gente trabalha com... Você trabalha como funcionário público, eu trabalho no programa de prevenção à dengue, a gente legal. Controlando lixo, incentivando as pessoas a manter a cidade mais limpa, né? Então eu acho que também é uma maneira de colaborar com aquela visão que eu disse, que a gente precisa ter um pouco mais desse olhar. Então há 20 anos, há 35 eu milito no rock, e há 20 anos eu milito numa mudança de atitude das pessoas com relação a essa cidade. Em breve seremos colegas, eu estou aprovado também que legal. Na última seleção pública aí. Em breve vamos ser colega nessa área. Mas, Bola, muito obrigado então por compartilhar aí tuas histórias com a gente. Que beleza, terminou já. Pô, não dá para fazer mais meia hora aí, não? Até dá. Vamos fazer assim, ó. Agora eu vou botar o cara na saia justa. Quando é que a gente faz a segunda parte? Não, é brinquedo. Não, vai ter sim, vai ter sim. Mas tu tem que prometer trazer os outros da banda. Aí é impossível. Zorro, aí, abraço, Zorro. Quem sabe a gente faz, e agora sim, então vamos fechar um compromisso aqui, tá? Um especial para os 35 anos da banda, tentando trazer o máximo possível de todos que já passaram pela banda. Seria legal. Tentando trazer o máximo, quanto mais componentes que já tiveram na banda, e dos que estão também, óbvio, né? Quanto mais tiver para trazer, melhor. A gente fazer um especial dos 35 anos. Mas a gente pode tentar juntar isso. Eu ia achar muito legal. Aí tem que ter um palco também, né? Claro, aí vocês vão ter que tocar. Aí vai ter que ter ter que tocar, né, Pacheco? Aí vai ter que tocar. Em cima do palco. Claro, aí uma mistura de entrevista com um show. Antes de encerrar, né? O Blues Azedo tem videoclipe novo no YouTube, lançado agora no início de setembro, videoclipe oficial, música fechadinha, tá, como vai vir no disco. Agora em outubro está chegando nos streamings o nosso 3º disco, que vai se chamar A Última Balada.
Temos as nossas camisetas, que a gente tem uma parceria com a empresa Manto Musical de uma cidade... Isso está tudo naquele material que tu me enviou? Que aí a gente vai colocar todos os links na descrição. As camisetas não estão, cara, eu esqueci de colocar. Mas me manda então, porque eu coloco o link aqui na descrição também do vídeo, né? Mas vai lá no site Manto Musical, tem camiseta com a capa dos 2 discos já lançados, todos os modelos, em preto, branco e cinza. E vai lá que a gente recebe uma comissão na venda, entendeu? Porque a gente precisa de grana para manter a coisa funcionando. O nosso terceiro disco, a pandemia nos atrapalhou e a gente só conseguiu ter grana depois de dar umas tocadas e tal para poder lançar o disco agora, que a gente faz de forma independente, né? Então, tem a nossa camisetinha lá que a galera pode comprar também. Cara, página no Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, tudo Chapéu de Cobra. No Instagram tu bota rock depois. E vamos fazer contato por lá, vamos bater um papo, vamos se manter. E vamos tentar fazer esse especial dos 35 anos aí. Aqui uma parceria Canal Ultra, PTV, Chapéu de Cobra, vamos, né? Sim. Claro que sim. Vamos sim. Bom, pessoal, se você chegou até aqui então, gostou desse conteúdo, quer continuar curtindo as nossas entrevistas aqui no Horizontes Podcast, não se esqueça de se inscrever no canal da IPTV, no canal também Ultra, né? Ativa o sino das notificações, compartilha, dá like, que aí a gente vai conseguir fazer esse conteúdo chegar ainda para mais pessoas, né? E você também vai ficar curtindo tudo de bom aí que vem aí na IPTV e vem no canal Ultra também. Fique ligado então nos próximos episódios do Horizontes Podcast, onde vamos continuar a explorar o conhecimento e as perspectivas dos nossos convidados. Fui!